Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda a química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, vamos a mais uma resolução de lista aqui no nosso canal, a lista de exercícios do bloco 1 das aulas de Química Geral e Inorgânica, aula 3, Estados Físicos e Mudanças de Estado. Então, no primeiro exercício, aliás, como na maioria dos exercícios aqui dessa lista, a gente vai estar pedindo para que vocês indiquem qual é o estado físico de cada uma destas 4 substâncias na temperatura de 40 graus Celsius com a pressão de 1 atmosfera. Então, o que acontece? Aqui a gente vai oferecer para vocês uma tabela com o nome da substância, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Com posse dessas duas informações, você consegue determinar exatamente qual é o estado físico de todas as substâncias à temperatura de 40 graus Celsius. Então vamos lá. O éter etílico tem uma temperatura de fusão de menos 116 e um ponto de ebulição de 34 graus Celsius. Como 40 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição, a gente vai dizer que a 40 graus Celsius o éter etílico está no estado gasoso. Já o clorofórmio, que seria a nossa segunda substância, ele tem um ponto de fusão, uma temperatura de fusão de menos 63 e uma temperatura de ebulição de 61 graus Celsius. Os 40 graus Celsius solicitados na questão estão entre a fusão e a ebulição. Logo, essa substância está no estado líquido. Já o ciclobutano tem um ponto de fusão de menos 127, um ponto de ebulição de menos 31, portanto, 40 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição, logo, essa substância está no estado gasoso. E o fenol
né, tem um ponto de fusão de 43 graus Celsius e um ponto de ebulição de menos 183, os nossos 40 graus Celsius estão aí abaixo da temperatura de fusão, logo o fenol está no estado sólido. Para que você possa resolver essa questão com muita tranquilidade, nós temos aqui uma linha. Basta que você trace uma linha aí no seu caderno, coloque a temperatura de fusão, que será sempre menor que a temperatura de ebulição, e a temperatura dada no exercício, se ela for menor que a temperatura de fusão da substância, a sua substância estará no estado sólido. Se a temperatura do exercício estiver entre a fusão e a ebulição, essa substância estará no estado líquido, e se estiver acima da ebulição, essa substância estará no estado gasoso. A gente costuma sempre usar como referência a água, porque da água todo mundo sabe as temperaturas de fusão e de ebulição. Você sabe que a água, quando tiver numa temperatura acima de 0 graus Celsius e menor que 100 graus Celsius, ao nível do mar, ou seja, uma atmosfera, ela está no estado líquido. Abaixo de 0 graus Celsius está no estado sólido e acima de 100 graus Celsius no estado gasoso. Beleza? Essa foi a primeira questão, já com uma explicação geral aí sobre o assunto da aula, tá bom? O segundo exercício, ele está dizendo o seguinte pra gente, ó, um exercício da VUNESP. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas continuamente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Então o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Se a massa é constantemente diminuída, é sinal que a substância está passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou seja, está ocorrendo uma sublimação. Então aqui a alternativa correta é a alternativa B, sublimação, para a segunda questão. Tranquilo? Na terceira questão, nós iremos ter aqui o seguinte enunciado. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. A gente acabou de ler no exercício anterior que a naftalina sofre um fenômeno de sublimação. Uma vasilha de água deixada no freezer, a água no freezer vai congelar, ou seja, vai sofrer o fenômeno da solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo sofre a evaporação e o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido sofre fusão. Aqui a gente trabalha basicamente com as mudanças de estado. Vamos lembrar então do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. E ela pode ocorrer de forma lenta, nós chamamos de evaporação. De uma forma rápida, nós chamamos de ebulição, e de uma forma muito rápida e sem controle, nós chamamos de calefação. Este é o caminho da ida, tá certo? Além disso, a substância pode passar direto do estado sólido para o gasoso. Nesse caso, a gente chama de sublimação. E o caminho da volta, como funciona? Do gasoso para o estado líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. E do gasoso direto para o sólido, nós chamamos de sublimação. Se você já está um pouquinho avançado aí em química, eu vou te explicar que gasoso para o líquido se chama condensação quando a substância não estiver efetivamente no estado gasoso, quando ela estiver no estado de vapor. Só se chama de liquefação quando a substância que está passando do estado gasoso para o líquido for um gás. E quando a substância é um gás e quando ela é um vapor? A substância é um gás quando a temperatura está acima da temperatura crítica. E tudo isso a gente discute em aulas futuras, tá certo? Então, a gente vai procurar a alternativa aqui que tem a sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então a gente tem aqui, ó, sublimação, pode ser a e a B, solidificação pode ser a e a B, evaporação só pode ser a e fusão só pode ser a. Então a alternativa correta para esse exercício, alternativa A. Vamos para o próximo exercício agora. No quarto exercício, nós temos o seguinte enunciado. No ambiente, a água apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, estando em constante interação com o solo, com a atmosfera, com a flora e com a fauna. A compreensão desta interação não é simples, pois a água muda de estado em determinadas ocasiões. No desenho, temos uma representação simplificada do ciclo da água. E aí vai o desenho do ciclo da água. Olha só, ele quer que a gente associe
estes números 1, 2 e 3 com a alternativa correta. Talvez você tenha alguma dificuldade para entender esta mudança como condensação. Então a gente vai olhar para aqueles dois itens que são mais simples, tá certo? Olha só, a água está saindo aqui do rio e está indo lá para o céu formar uma nuvem. Então aqui ela está passando por um fenômeno de evaporação, tá certo? Então olha só, se ela está passando por um fenômeno de evaporação no item 3, então olha só, eu posso descartar a alternativa C e eu posso descartar a alternativa D. Ou seja, me sobram apenas as alternativas A, B e E. No item 2, ela está caindo da nuvem, ela está voltando para o estado líquido. Então ela está sofrendo uma condensação. Então em 2, a gente tem uma condensação. Olha só, pode ser a A, pode ser a B e pode ser a E. Então a gente vai olhar para o primeiro item aqui. Ele pode ser condensação, ebulição ou sublimação. Então dá uma olhadinha aqui, ó. A nuvem não indica em nada uma ebulição, porque aqui não tem nenhum tipo de aquecimento, tá certo? Então a alternativa B a gente já pode eliminar, tá certo? A água não sublima em condições ambientes, então a gente pode eliminar também a alternativa A. O que sobrou pra gente? Apenas a alternativa E, que indica condensação em 1, condensação em 2 e evaporação em 3. E lá se vai mais uma questão. Espero que vocês tenham acertado esta questão também. Na próxima questão, questão de número 5, vamos à leitura aqui do enunciado, uma questão que caiu na Unesp de 2016, está dizendo lá, olha, o ano de 2015 foi eleito o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial que garantiu a iluminação noturna impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio, provocado pela passagem de corrente elétrica, envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela abaixo. Então, a gente vai passar aqui para vocês, mostrar todas as tabelas, todas as propriedades da tabela. Então tem aqui o símbolo do tungstênio, que é o W, né? Porque o nome em latim o nome de batismo dele é wolfrânio. O número atômico dele é 74, número de massa 184, ponto de fusão, ou seja, a temperatura que ele passa do estado sólido para o líquido, 3.422, a eletronegatividade na escala Pauling 2,36 e a densidade 19,30. A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente o uso de tungstênio em lâmpadas incandescentes é... Então, se eu quero usar em lâmpada incandescente, ele tem que resistir a uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. E o que me indica aqui nessa tabela é que ele resiste a essa temperatura, exatamente o seu ponto de fusão. Ora, se o ponto de fusão dele é 3.422, temperaturas de 3.000 graus Celsius não são capazes de fazer a mudança de estado do tungstênio. Logo, a propriedade física que está me indicando isso é justamente o alto ponto de fusão, que seria aqui no caso a alternativa D de dado, beleza? Vamos agora para o nosso próximo exercício, o exercício de número 6, né, que ele tem aí o seguinte enunciado. Na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizados, dentre outras, 4 constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico. Em um laboratório foram obtidos os dados da tabela abaixo relativos a propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Então nós temos aqui 4 materiais, onde foi medida a massa, o volume, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E na sequência nós temos algumas afirmações. A temperatura de 25 graus Celsius, os materiais C e D estão no estado líquido, então a gente vai tentar encaixar o 25 graus Celsius aqui, considerando a fusão e a ebulição, como já dissemos lá no primeiro exercício. Olha só, o 25 para a substância C está entre menos 40 e 115, logo está no estado líquido mesmo. Para a substância D, o 25 está entre 0 e 100, também no estado líquido, logo a informação é verdadeira e se encontra na tabela. O item 2 aqui. Massa e volume são propriedades específicas de cada material? Se você olhar aqui para o volume, a gente pode garantir que não, porque
todas essas substâncias apresentam ou foram medidos os mesmos volumes, né? Lembra, massa e volume são propriedades o quê? São propriedades gerais da matéria, tá certo? Então a gente não pode considerar aí massa e volume como propriedade específica dos materiais. Se o material B de bola for insolúvel em D de dado, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá afundar. Então o que a gente tem que imaginar? Então vamos lá, imagina que eu tenho um recipiente com material D. Quando eu jogo B lá dentro, o B afunda ou flutua? A gente tem que analisar as densidades. Olha só, a densidade do D é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Muito parecido com a densidade de quem? Isso mesmo, a densidade da água. E a densidade do B? A gente tem que calcular. 174 dividido por 100. A gente vai ter que a densidade do B é igual a 1,74 gramas por centímetro cúbico. Ora, se eu montar um sistema parecido com o proposto aqui no exercício 3, então eu tenho o D aqui, que é o meu líquido, e a substância B aqui, né, que eu fiz de azul, ela vai afundar, porque a densidade dela é maior. Logo, essa afirmativa também é verdadeira. Então, até agora a gente tem uma afirmativa verdadeira, uma falsa e outra afirmativa verdadeira. Aqui, o nosso penúltimo item, se o material A for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá flutuar? Fazer a mesma ideia, né? O A tem densidade igual a 1,15. É só eu pegar a massa e dividir pelo volume. Ora, 1,15 é uma densidade maior do que 1. Então, o material A, assim como o material B, ele vai afundar quando adicionado no material na substância D. Logo, essa é uma afirmativa que ela é falsa, porque não vai flutuar, vai afundar também, beleza? E por último, a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do material C é igual a 0,74 gramas por ml. Olha só, ml e centímetros cúbicos são equivalentes, então a gente pode usar os dados da tabela para calcular direto. 74 dividido por 100, a gente vai ter aí uma densidade igual a 0,74, ou seja, a afirmativa também é verdadeira. Nós temos então que a afirmativa 1, a afirmativa 3 e a afirmativa 5 são verdadeiras. 1, 3 e 5, a gente pode dizer que a alternativa correta aqui é a alternativa A de amor. Beleza? No próximo exercício, exercício 7, a gente tem um trabalho aqui com um gráfico, tudo bem? Um gráfico, uma curva de aquecimento. Então olha lá, o enunciado. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o aquecimento dessa substância. Então olha só, estava aqui no estado sólido, aqui fusão, mistura, né, a coexistência do estado sólido e líquido, aqui apenas o estado líquido, na ebulição, coexistência do estado líquido e gasoso, e aqui, acima da ebulição, apenas o estado gasoso. A gente tira pelo gráfico que a temperatura de fusão é igual a 40 graus Celsius e a temperatura de ebulição é igual a 70 graus Celsius. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta duração da ebulição de 10 minutos. Vamos analisar? A ebulição foi do tempo de 40 minutos até 60 minutos, ou seja, ficou em ebulição por 20 minutos e não por 10. Duração da fusão de 40 minutos. A fusão, coincidentemente, também demorou o mesmo tempo, olha, de 10 a 30, um intervalo de tempo igual a 20 minutos. Aqui ele está dizendo que o ponto de fusão é de 40 graus Celsius? Sim, olha só, temperatura de fusão de 40 graus Celsius, alternativa C. Aqui ele está dizendo que o ponto de fusão é 70, você tem que prestar bastante atenção, porque quem é 70 é o ponto de ebulição. E aqui está dizendo ponto de ebulição de 50 graus Celsius, a gente nem encontra 50 graus Celsius, nem é patamar nesse gráfico, né? Então a resposta aí está errada, a resposta correta, a alternativa correta, alternativa C. Tranquilo? No oitavo exercício, com base no diagrama abaixo, que representa as curvas de aquecimento de duas amostras sólidas ao longo do tempo, é correto afirmar que. Então nós temos aqui, né, duas substâncias sólidas. Então nós temos aqui os patamares de fusão, onde coexistem os estados sólido e líquido para a substância A e para a substância B. Então lá, sob pressão de 1 atm, a amostra A poderia ser água pura. A amostra A tem um ponto de fusão igual a 70 graus Celsius. Então,
na pressão de uma atmosfera, essa substância não pode ser a água, porque a água pura teria um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius. Se as amostras A e B são substâncias puras, olha, analisando somente o gráfico aqui, ó, analisando somente o gráfico, fica complicado da gente afirmar isso aqui, tá certo? Então a gente vai esperar um pouquinho, porque a gente precisaria ter toda a curva. Para uma substância ser considerada pura, ela tem que ter um patamar constante na fusão e na ebulição, como nós falamos em aula. Então essa aqui a gente vai dar uma segurada. Letra C. O ponto de ebulição das amostras é igual? Ora, não dá nem para ver o ponto de ebulição das amostras, porque se elas são sólidas e eu tenho apenas o primeiro patamar, eu tenho as temperaturas de fusão e não de ebulição. Nas temperaturas de fusão, de A ou de B, temos misturas de sólido e líquido. Olha só que interessante. Quando a gente tem a fusão, a gente tem a coexistência dos estados sólido e líquido. Então esta é a alternativa correta, a alternativa D. E no fim, por fim aqui, o ponto de fusão da substância A é superior a 75 graus Celsius. Não, né? A temperatura de fusão da substância A, como a gente falou, é igual a 70 graus Celsius. Beleza? A nossa próxima questão de número 9, que no caso seria a última questão, ele manda a gente considerar uma tabela e, de novo, localizar os estados físicos de cada substância a 20 graus Celsius. Então a gente vai usar aí, retomar aquela nossa reta lá do primeiro exercício. A gente montou aqui uma retinha, coloca-se a temperatura de fusão e de ebulição, abaixo da fusão sempre sólido, entre fusão e ebulição sempre líquido, acima da ebulição sempre gasoso. Como a gente tem três substâncias diferentes, aqui o oxigênio, você vai basicamente tentar colocar o 20 graus Celsius, o 20 aqui. Você coloca menor que menos 218, entre menos 218 e menos 183, ou maior que menos 183. Isso mesmo, maior que 183, estado gasoso para o oxigênio. Para o fenol, o 20 graus Celsius ficaria menor que o ponto de fusão, né? Ficaria menor que a temperatura de fusão. Então a gente tem o fenol no estado sólido. E o pentano? A gente consegue perceber aqui que o 20 graus Celsius, essa temperatura, está entre menos 130 e 36,1. Ora, se a temperatura dada está entre fusão e ebulição, é sinal que a substância está no estado líquido. Então nós temos para o oxigênio gasoso, para o fenol sólido, para o pentano líquido, e nós chegamos aí ao final de mais uma lista. Eu peço que, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição no nosso canal. Se você gostou dessa aula, por favor, clique aí no botão curtir. Se essa aula foi boa para você, ela pode ser boa para algum conhecido seu. Então, por favor, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais essas nossas aulas de resolução de exercícios. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário, né, aqui no YouTube, ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você quiser, também pode acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e conferir lá as informações sobre todo o nosso material disponível, além das aulas, os materiais as listas de exercícios e muitos artigos científicos da revista Química Nova na Escola, para que você possa, de repente, fazer um trabalho aí para a sua escola, para o seu colégio, com um pouco mais de qualidade. Todo o nosso material é disponibilizado de forma 100% gratuita para que você possa aprender química de uma maneira completa. Então, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!